Então, esses três símbolos juntos, agora eles passam um conhecimento muito maior. Se individualmente eles passam já conhecimentos grandes, né? Junto eles formam um todo conhecimento, que é o seguinte. Então, o coração representa o mundo espiritual, que é o espírito. O mundo mental, que é o olho, né? O olho representa o mundo mental, que é a mente e a alma. E a mão, o mundo material, representa o corpo. Então, olha que interessante, né? A mão representa o corpo do ser humano. E você deve ter ouvido em vários lugares falado que tudo nesse universo é espírito, mente e corpo, ou espírito, alma e corpo, né? Então, isso é fácil entender nas escrituras cristãs, né? Se fala sobre espírito, alma e corpo, né? E em muitas outras também se fala isso, né? Mas a gente consegue ver que na religião cristã tem bastante sobre esse lance de espírito, alma e corpo. Nas escrituras, nas filosofias, se fala muito que o ser humano representa o universo, né? Porque realmente o ser humano é um micro-universo, é um mini-universo, né? O próprio ser humano, ele é formado por várias coisas, por vários elementos, né? E os três grandes principais elementos que representam o ser humano são essas três coisas aqui: o espírito, mente, alma e corpo. Então, às vezes a gente acha que a gente é só esse corpo aqui, que está aqui, físico, vivendo, que quando morre não existe mais, né? E que não existe mais nada. Ou que quando a gente morrer a gente vai para um paraíso e lá a gente fica eternamente. Ou às vezes a gente acha que a gente só é espírito e corpo, né? Que a gente só é duas coisas, que é o mundo material e o mundo espiritual. Só que o ser humano ele é muito complexo. Se o ser humano ele já é complexo fisicamente, né? Se a gente olhar só para o corpo do ser humano biológico ali, material, físico, ele já é quase infinito de complexidade, né, o sangue ali, se a gente olhar para dentro do corpo humano, os órgãos, o sangue, sabe, coisas minúsculas, até átomos também, sabe assim, quanto funcionamento que... Você parou pra pensar que tem coisa dentro do nosso corpo que não é a gente que controla, né? A digestão, coração também, né? O coração em si é uma coisa que a gente não controla, né? O nosso corpo parece que funciona sozinho. Você parou pra pensar sobre isso? Que só algumas coisas que a gente tem controle, por exemplo, as mãos, né? As coisas motoras, assim, que a gente tem controle. As coisas internas do nosso corpo a gente não tem controle, as coisas vão funcionando ali, né? E a gente não sabe como isso funciona. Então, olha que interessante, só o nosso corpo biológico, nosso corpo físico, ele já é quase que infinito de difícil de entender. A ciência material, cara, já avançou muito, 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 né, sobre saber o que é o corpo. Mas ainda tem muita coisa que ainda precisa ser descoberta no próprio corpo físico. Então, se muita coisa ainda precisa ser descoberta no corpo físico do ser humano, né, quais são as funções, as coisas ainda que a ciência não sabe muito bem como funciona, para que existe. Por exemplo, há muitas coisas se falam sobre as glândulas, né, no corpo humano, e que muitas coisas ainda não se sabe. Se a ciência moderna ainda tem muita coisa para descobrir, imagina para descobrir do mundo espiritual, do mundo da consciência, das coisas espirituais, das coisas mais abstratas que não dá para ver, né? Imagina se vendo a gente já tem dificuldade, imagina as coisas que não dá para ver. Então o ser humano ele é muito ele é composto de muitas coisas, né? Então o ser humano ele não é só corpo, igual está escrito ali. Você viu que a mão, o mundo material representa o corpo. Então o que a gente vê, o que a gente enxerga é só essa parte da mão aqui, que representa o mundo material, né? Que é o corpo. Só que o ser humano também ele é composto de mente e alma, né? Mente é fácil a gente também entender que a gente tem uma mente, né? Olha que interessante. Hoje é fácil a gente saber que a gente tem uma mente, que a gente pensa, né? Que a gente tem algo ali que a gente raciocina e pensa. Mas muitos anos atrás, muitos milhares de anos atrás, igual eu falei para vocês nos Homens das Cavernas, ou até posterior também, a gente não sabia o que era cérebro nem mente. A gente não sabia o que era mente, né? De pensar. Então a gente não sabia que a gente tinha uma mente, né? Então, conforme o ser humano foi evoluindo, foi passando o tempo, a gente descobriu que a gente tinha uma mente, um cérebro que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente cria imagens na nossa cabeça, né? Então, olha que interessante. Agora, então a gente descobriu isso com o tempo. É fácil a gente perceber que a gente descobriu que a gente tinha uma mente. O corpo, claro que é fácil, desde o começo, né? Porque a gente consegue ver. Mas a mente que a gente consegue ver, a gente descobriu, vamos supor, recentemente, né? Que a área da psicologia, cada vez mais a gente vai avançando nos mistérios da mente. Agora, a alma e o espírito, que a alma faz parte ali do símbolo mental do olho, a alma e o espírito a gente ainda não chegou nem perto de estudar de forma científica do mundo material, quero dizer, né? Da forma que o mundo moderno possa estudar a alma e o espírito e comprovar que existe, né? A gente ainda
E conforme as escrituras que a gente lê, de escritores, né, de religiões assim, a gente percebe que o mundo material não vai ser capaz de explicar o mundo espiritual, né? Porque não tem como ultrapassar essa barreira entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A gente só vai, por exemplo, a ciência nunca vai conseguir estudar, a ciência moderna, né, a ciência da matéria em si, nunca vai conseguir estudar o mundo espiritual, porque para estudar o mundo espiritual precisa de outras ferramentas, que não são ferramentas físicas, são ferramentas espirituais, né? Então, enquanto a ciência ou as pessoas, né, falarem que não tem como comprovar o mundo espiritual, ou não tem como a gente ter certeza, ou não tem como você falar o que está falando é verdade, ou eu não vou acreditar nisso porque não existe, porque eu só preciso ver, preciso comprovar, preciso que a ciência comprove que existe. Isso realmente nunca vai acontecer. Isso é o mais interessante quando a gente lê as escrituras, lê vários livros, a gente começa a entender que o mundo espiritual é um outro jogo, sabe? Esse é um outro jogo que não é da ciência material. A ciência material, eu falei isso no vídeo anterior sobre a ciência espiritual, e nesse vídeo da ciência espiritual eu falei sobre a diferença da ciência espiritual e ciência material. A ciência material é muito importante, eu falo sobre isso no vídeo anterior, né? Só que a ciência material não vai ser capaz de estudar essas coisas espirituais, né? Aí que entra a ciência espiritual que eu falei no vídeo anterior. Essa ciência espiritual, ela é capaz de você estudar o mundo espiritual e comprovar até para você mesmo, para as pessoas, que isso existe, né? De várias formas. Só nesse vídeo aqui eu já te mostrei algumas comprovações do que o mundo espiritual existe, né? Por exemplo, as emoções, por mais que a ciência fala que as emoções são frutos do nosso cérebro, ali, da nossa vivência, das coisas que a gente vive no dia a dia, né? Mas tem algo ainda muito mais abstrato, tem algo que é a consciência ali, tem uma coisa mais abstrata, a consciência. Por exemplo, os talentos, tem crianças que nascem com dons musicais ali, que sei lá, com 5 anos de idade, sabe tocar muito bem, nunca fez aula de música. A gente tem várias histórias desse jeito, né? Ou não só dons de música, mas outros dons também enfim, como é que a criança com 5 anos de idade, 6 anos de idade consegue tocar daquele jeito, né? Sendo que ela não teve nem tempo suficiente para poder aprender e treinar. Então tem algo espiritual naquilo, tem algo anterior até a matéria ainda, né? Então é muito interessante ver isso. Então, assim, isso é uma das provas. A prova que eu falei para você das emoções, da consciência, da gente pensar, da gente ter empatia, de uma forma automática, a gente ajudar as pessoas que estão correndo perigo, por exemplo, né? Cada vez mais o ser humano está se tornando algo altruísta ali de ajudar. Então, enfim, né? Tem vários exemplos, tem várias provas que eu consigo te dar nesse vídeo aqui que o mundo espiritual existe. E é claro que, foi igual eu falei, o negócio é infinito, tem muito mais coisas para pesquisar, né? Mas, então o ser humano, ele é espírito, mente, alma e corpo, né? A mente e a alma ali, ele está junto no mesmo lugar, né? Por causa do que eu falei ali, né? Eu falei anteriormente, a mente joga para fora as ideias, a mente traz as experiências para dentro, né? E o ser humano, ele é composto dessas 3 coisas, principalmente dessas 3 coisas. Igual eu falei, se só um corpo físico, biológico é quase infinito, espiritualmente ou outras coisas é também infinito. Então, mas principalmente, em várias religiões, filosofias, o ser humano é descrito como espírito, alma e corpo, né? Ou espírito, mente e corpo. E em várias religiões, em várias filosofias, isso é falado que o ser humano é composto disso.